Olá, começa agora o Terra Santa TV, gravado hoje aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. No programa de hoje nós vamos conversar com a coordenadora pedagógica aqui do Centro Educacional Terra Santa, Eliane Carneiro. A gente vai falar sobre um projeto muito interessante que vai iniciar agora nesse ano, que é a união dos nossos atendidos do Fórmula do Bem-Estar, que é o projeto da terceira idade, com as nossas crianças do Aquarela. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. E aí? Estão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar quando não faz sentido. Ah, eu quero ser empreendedor. Ah, eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Estamos de volta com Terra Santa TV e agora vamos dar início à nossa conversa com Eliane Carneiro. Olá, Eliane. Boa tarde, Carla. Boa tarde, você que está aí em casa. Maravilha, Eliane. Para a gente fazer aquela coisa básica para o telespectador que está vendo a gente, talvez, acho pouco provável, mas pela primeira vez, sim. O que é o Terra Santa e quais são os nossos braços de atuação hoje em dia? Então, Carla, o Terra Santa, né, o Centro Educacional, ele é um complexo onde tem a capela, né, Imaculada Conceição, que fica ali na frente, todo mundo passa, vê aquela cruz. Tem a creche, que é conveniada com a prefeitura, né, a CEI Terra Santa, o Educandário Terra Santa, que também é uma escola municipal conveniada com a prefeitura, e o Centro Educacional, onde acontecem os projetos sociais. Que é onde nós estamos aqui, é onde eu sou coordenadora pedagógica, é onde nós desenvolvemos trabalhos voltados para ações sociais, né? Muito interessante. Um detalhe que talvez ninguém saiba, e eu aprendi há pouquíssimo tempo sobre a Imaculada Conceição, é que ali a gente tem um marco de altitude do IBGE. Não sabia. Você sabia disso? Não. É uma coisa muito interessante você trabalhar com as suas crianças do Aquarela. Tem um marco ali bem na porta da igreja e diz a altitude que nós estamos. Eu posso estar enganada, mas eu acho que era tipo 1.800 e poucos metros. Olha. E é muito legal, né? Pra você explicar para as crianças essa coisa de altitude, fala que a gente está na serra, eles podem fazer um paralelo legal com um marco ali que eles podem literalmente botar a mão, porque é de ferro, né? E dá para botar a mão. Eu vou procurar ali. Então, você também que não conhece a Imaculada Conceição, a gente está na rua Monsenhor Bacelar 590 no Valparaíso e a gente tem um marco do IBGE, não é? Então, voltando, né, saindo do momento curiosidades do Terra Santa, porque aqui é sempre assim, né? A gente vai sempre descobrindo coisas, afinal de contas, nós estamos aqui há quase 100 anos, né? Ano que vem a gente comemora 100 anos? Não, 2018. Estamos rumo a caminho, aos 100. Já está começando a pensar nas comemorações daqui a pouquinho, né? Eliane, quais são os projetos novos que vão fazer parte dos nossos programas sociais agora nesse ano de 2016? Então, Carla, assim, né, para o telespectador entender melhor, dentro do programa Aquarela, nós desenvolvemos projetos bimestrais, temáticos, né? Por exemplo, a gente pega sempre algo que esteja acontecendo na atualidade e tenta trazer para dentro do cotidiano deles em forma de oficina. Certo. Então, esse ano vai ser inevitável, por exemplo, a gente não falar das Olimpíadas. Não tem como. Da gente não falar das eleições. Não tem como. É algo que vai estar, assim,
acontecendo em torno do mundo. Então a gente tem mais é que trazer para a realidade para que eles saibam ler o mundo que está à volta deles. Com certeza. Isso é muito importante, essa leitura de mundo, né? E parece que foi ontem, mas na verdade eu me lembro que em 2015, com essa coisa de inflação, moeda, não sei o quê, sim. eles trabalharam a questão do cruzado, cruzeiro, os nomes do nosso dinheiro, né? Dos nossos dinheiros, né? Quase que ao longo dos tempos, mas hoje real, mas fomos muita coisa, usamos muitas moedas antes disso, né? Em 2014, que nós já tínhamos o Terra Santa TV, eu lembro que a gente trabalhou a eleição. Trabalhamos, porque eles fizeram urna. É verdade, virtual. Teve muito todo esse contexto, né? As crianças que fizeram 2 anos atrás raramente vão estar participando desse projeto, porque já deviam ser os maiores. Exatamente. Então, por isso também a repetição de alguns temas como esse. Porque são temas que sempre também estão voltando, né? Então, assim, isso foi só para contextualizar, né? Quem não está aqui dentro, porque nós não somos escola. Então, a escola, todo mundo já sabe como funciona. A gente é bem diferente disso. Certo. Então, a gente não funciona nesses moldes de prova, de livro didático. Então, como a gente funciona? Então, a gente funciona desse jeito. A gente pega temas e trabalha aquele tema durante 1 mês e meio a 2 no máximo. Então, assim, nós vamos trabalhar em um dos primeiros projetos, uma oficina que nós vamos começar nesse ano de 2015, é a oficina Diálogo entre Gerações, que até você falou ainda há pouco, no início das nossas atividades. Que é o quê? É pegar um pouquinho das nossas crianças, né? Pegar um grupo das nossas crianças, um grupo das nossas idosas e juntos fazerem um trabalho, né? Juntos cozinharem, juntos fazerem uma pintura em tecido, juntos fazerem algo, a dança, juntos fazerem um tai chi chuan. E aí, assim, a gente já tem feito isso, né? Nesse ano que passou, 2014, a gente fez pequenas experiências para ver se isso ia ter o retorno que a gente imaginava, né? Porque existem pesquisas que comprovam o quanto é benéfico para o idoso e até mesmo para a criança esse contato, né, vamos dizer assim, com os extremos. É um pouco trazer a vovó? Aquela coisa da vovó, porque assim, eu me lembro de ter realizado algumas atividades com a minha avó do interior de Minas, numa cidade pequenininha, que não chega a ter 10 mil habitantes, que se chama Tombos. E não é? É linda, uma cidadezinha muito cotoquinho, mas tem uma das maiores cascatas do Brasil, por isso que chama Tombos, por causa dos tombos da água. Em suma, eu ia passar as minhas férias na época da escola e me lembro de fazer biscoito, de enrolar o biscoitinho para fazer ele ficar enroladinho, de ajudar a fazer doce, e eram algumas das melhores experiências da infância. Muitas das nossas crianças não devem ter os avós, né? Ou tem o avô como figura paterna. Exatamente, isso que eu ia falar com você, né? Hoje a gente vive um contexto familiar um pouco diferente do que eu, você ou boa parte das pessoas vivem ou viveram, né? O nosso público aqui são famílias um pouco mais fragmentadas, desestruturadas, né? E algumas delas, a avó assume o papel de mãe, de mantenedora do seu lar, né? Então, assim, acaba que existe uma lacuna dessa figura de vó que você está falando aí. Do biscoito, dos mimos, né? Então, é assim, Carla, respondendo a sua pergunta, acaba trazendo para a criança um resgate de uma figura de avó que talvez, não vou dizer se perdeu, mas que está um pouquinho turva, né? Nesse novo contexto que eles estão expostos, né? Nas experiências que vocês já realizaram, até mesmo como um piloto para esse projeto social que vai iniciar agora em 2016, ou seja, no ano passado, o que de mais interessante você pode dizer que captou nesses momentos de interação? Para o idoso, o senso de utilidade. Aquela coisa assim, nossa, eu ainda sirvo para alguma coisa, eu consigo, eu estou passando isso que estava comigo para alguém. Então, aquela questão assim, eu sou útil. Para o idoso é o que mais marca, é fantástico. Acho que é assim uma cura para eles, né? Só estando aqui e vendo como eles ficam para saber, assim, acho que o quanto fazem bem. Para as crianças. Isso é interessante. Para as crianças, você retoma o que é muitas vezes falado.
Você tem que respeitar o idoso, você tem que ter carinho com o idoso, você isso, você aquilo, você tem que dar lugar no ônibus. Só que isso fica assim muito distante, já que minha avó é minha mãe. E mãe, a gente sabe como é que a gente trata a mãe, né? Mãe é sempre... Então, assim, quando você traz esse idoso, como aquilo que eu falo na sala, que como tem que tratar o idoso, e aí eu te apresento um idoso, e você pratica o que eu te falei na sala, aquilo ganha outro significado. Aí fica muito mais provável que ele dê o lugar no ônibus para um idoso que ele não conhece. A verdade é que é muito mais palpável, né? Exato. Parece... mais concreto. É né? mais concreto. A gente está aqui conversando, gravando aqui nas dependências do Centro Educacional Terra Santa, e eu tava com uma bolinha de gude na mão. Que ela tava aqui, alguma criança deve ter perdido. E aí a gente está conversando de avó, dessa coisa tão assim, né? Infância. Tô eu aqui muito feliz brincando com a minha bolinha até ela cair. Agora saiu correndo pela sala aqui no Terra Santa, mas é um pouco quando a coisa é palpável, né? Eu lembrei das vezes que eu brincava de bolinha de gude lá no terreiro não de macumba, não tem problema nenhum, por sinal adoro as religiões múltiplas, mas assim, no terreiro do sítio do vô. Quintalzão, né? É que lá no interior de Minas chama terreiro mesmo. Lá no terreiro onde as galinhas ficavam, a gente também brincava junto com as galinhas, e eu brincava com os meus primos, eu era mais velha, então eu ainda ficava com a bolinha maior. Então, isso tudo deve ser uma coisa que essas crianças vão experimentar, talvez aqui, como não tenham experimentado nas suas casas, nas suas famílias. A gente acredita muito que vai ser assim, uma oficina que vai trazer muitos benefícios para ambos, para os dois, né? Assim, para o idoso, tanto para o idoso quanto para a criança, a gente acredita que vai ter muito, porque assim, o idoso ele tem muito para passar. Afinal de contas, é uma pessoa que já está aí na Terra 60, 70 anos, já viveu muito. E assim, as experiências não são iguais. Então, às vezes, um depoimento que você dá é útil para mim, mas não é útil para outra pessoa. Então, quando você diversifica isso, quando você traz várias pessoas se misturando com várias crianças, cada um vai se identificar com uma realidade. E aí, eu acho que tem um grande crescimento. A nossa ideia é que eles comecem a dançar juntos, fazerem apresentações teatrais juntos. E aí, nessa interação, a gente acaba fazendo muito pouco, né? Porque a gente proporciona, joga eles lá, né? E aí a coisa vai se construindo com a nossa, vamos dizer assim, com o nosso incentivo, com a nossa condução, mas no fundo, a gente faz muito pouco. Quem vai fazer são os dois, né? A criança com o idoso ali. Maravilha. Eliane, a gente vai fazer um breve intervalo, volta dando continuidade a esse bate-papo. Fica com a gente. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar que não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Estamos de volta com Terra Santa TV e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com Eliane Carneiro, coordenadora pedagógica aqui do Centro Educacional Terra Santa. Eliane, continuando falando sobre as atividades que vão ser
realizadas no setor pedagógico, digamos assim, aqui no Terra Santa. Queria que você falasse também sobre um outro projeto muito interessante que vai ser abordado para as crianças, que é o Abraço Planeta? Abraçando tem gerúndio. Isso, a gente até botou um subtema nele, né, que é assim realmente o foco que a gente pretende dar, que é consciência ambiental e mudança de atitude, né, assim, consciência, né, é uma coisa que a gente já acredita que muito já tenha sido internalizado neles. A gente desde 2010 trabalha com a oficina aqui de educação e meio ambiente, mas assim, a gente sente que está na hora de dar mais um passo. Entender que eu faço parte do meio ambiente é um passo. Com certeza. E agora, fazer com que eu não prejudique esse meio ambiente é um outro passo. Porque eu posso... Que é o mais importante. Exatamente. Eu posso ter consciência, mas não mudar de atitude. Exatamente. Né? Eu posso ter consciência de que a água do mundo está acabando, mas eu não faço nada, deixo a minha torneira aberta jogando água fora absurdamente, para todo e sempre, entendeu? Então eu posso lá botar o meu óleo na pia como se eu não tivesse consciência alguma de que aquilo não é o adequado. Então existe aí, assim, a gente viu que existe uma distância entre a consciência e a mudança de atitude. E aí a gente quer entrar justamente nesse espaço, né, nessa lacuna aí e atuar para que a gente consiga aproximar essas duas coisas. Você acredita que mudando esse aspecto nas crianças, a gente também consegue atingir as casas dessas famílias? É o nosso objetivo, né? É o nosso objetivo, porque assim, criança, quando eles quando eles assumem uma bandeira, eles ficam até chatos, né? Eles que ficam policiando os pais. Não pode fumar, bota o cinto de segurança, não deixa a torneira aberta. Então assim, criança para campanha, se você convence uma criança, ela vai junto com você. Você conseguiu um mini soldadinho, quase isso. Isso, Carla, um exemplo perfeito. Um mini soldado para guerrear junto com você em determinadas causas. Então a gente acredita sim, né, que a gente pode e deve atingir as famílias. É uma coisa assim urgente. Assim, os recursos do nosso planeta não são finitos, né? A gente age como se eles fossem. É verdade. Mas não são. Então, assim, aqui tem uma geração que precisa ter mais consciência disso do que a nossa. Né? E as futuras que virem cada vez mais consciência de que nós estamos num planeta que hoje chora, que reclama, onde tem mais pessoas do que os próprios recursos, né? E a população só cresce. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente vai trabalhar com eles e vai trabalhar de uma forma muito Petrópolis. Né? Não a consciência do mar, do oceano, que é tão importante quanto. Claro. Só que desta vez a gente vai trabalhar Petrópolis. Então, em vez de a gente falar que não pode jogar o lixo na praia, a gente vai falar que não pode jogar na encosta. Isso, e mais do que isso, a gente vai levá-los a uma encosta que muitas vezes nem precisa levar, né? Porque eles estão em comunidades que sofrem muito com o lixo nas encostas. Certo. E eles sabem muito bem, infelizmente, o que acontece quando vem a chuva. Então, assim, é a gente falar para ele que isso é um problema ambiental. Que não, porque senão fica assim muito que meio ambiente é o peixinho, é a poluição do rio, é a borboleta. Não, isso também é um problema ambiental. É um problema ambiental, e é um problema ambiental grande. Grande e que é consequência da gente, né? E que eles sofrem muito essa consequência, né? Assim, e que é muito triste também pra gente. Fazer entender também, por exemplo, que é claro que o problema da encosta, do desmoronamento, dessa coisa toda que a gente vive sempre no início do ano, na época das chuvas, é claro uma responsabilidade do poder público, mas que também está na mão desta criança que jogou a latinha de refrigerante ali no rio, não sei o quê. Faz parte dessa ideia do projeto? Com certeza. É passar para eles assim, quando eles vêem, né, a gente sempre usa esse exemplo, quando eu vejo lá a lixeira cheia, eu jogo fora da lixeira, porque afinal de contas, né, ou então um terreno baldio, o que vai ser o meu lixinho ali, já que já está cheio? Não faz diferença para o ambiente, mas faz diferença para você, que está consciente de que não está aumentando aquele problema, né? Então é trazer para eles isso sim, é fazer com que isso aconteça sem dúvida.
Maravilha. Eliane, para que todos esses projetos sejam realizados, a gente precisa de apoio, de suporte, de dinheiro, de um monte de coisa. Mas muitas das vezes a gente precisa de coisas muito básicas, né? Papel, lápis, não sei o quê. De que forma o nosso telespectador pode nos ajudar para a manutenção desses projetos e principalmente desses dois que a gente está falando hoje aqui no programa? Ou seja, essa ligação entre os idosos e as nossas crianças e esse processo de conscientização, de pertencimento a respeito do ambiente que vivemos. Sim, de responsabilidade, De né? responsabilidade, que eu acho que é um termo ótimo. Eu só queria assim, fazer um pequeno adendo que você falou dessa questão do apoio, né? De que esse projeto, por exemplo, Abraçando o Planeta, é um projeto em parceria com o CMDCA, um conselho, né? Eles abriram o edital, nós apresentamos. Eu acho interessante porque também é o poder público, de alguma maneira, pensando e atuando nessa mudança de atitude, né? Municipal da criança e do adolescente. Ótimo. Agora você perguntou sobre os apoios para as oficinas. São muitos e realmente muito bem-vindos, né? Folha a gente usa bastante, lápis de cor, canetinha, apontador, esse material escolar, né? Que às vezes as pessoas agora, mesmo no início do ano, estão comprando novos para os seus filhos, às vezes não sabem o que fazer com aquele anterior. Aqui é muito bem-vindo, a gente usa muito. E não precisa ser o lápis de cor só grande na caixa, não. Se ele tiver na metade, a gente super consegue brincar também, né? Com certeza. Eu me lembro que eu não gostava do começo do ano, meu pai, graças a Deus, tinha uma condição financeira boa, e eu não gostava do lápis de cor, eu queria caixa novinha. E minha mãe sempre dava para alguma escola também, tinha essa coisa, então. Exatamente. Assim, cola também usada, a gente não se aborrece com nada que vem aqui que já esteja usado, absolutamente. Mochila também, muitas das nossas crianças não têm condições de comprar mochila para o novo ano, então assim, quando os pais, né, trocam de mochila, aqui é bem-vindo. Então, todos os materiais, a gente tem oficina de artesanato, então quem tem pincel, tinta, olha, dá uma ligadinha para cá, sinta-se à vontade, a gente vai até você, a gente conversa por telefone para ver se é um material que a gente usa, também para a gente não pegar algo que a gente vai guardar, que aí é um pecado, né? Com certeza. Maravilha, Eliane. O programa está chegando no final. Queria que você fizesse suas considerações finais, passasse o endereço e o telefone, para quem tiver alguma dúvida, entrar em contato e falar com a Eliane Carneiro. Isso aí. A gente fica brincando por Amizade aqui. Dá nisso. Mas é gostoso. É porque aqui é tudo bicho. Ela é coelho, Carla coelho e eu sou Eliane Carneiro. Quase zoológico nesse programa. Mas, gente, assim, sintam-se convidados para virem aqui, conhecer o nosso trabalho, conhecer as nossas dependências. O projeto funciona de segunda a sexta, de 11h30 às 5h. É muito legal, as senhoras estão aqui toda terça e quinta. Então, venha num dia que é onde está tudo acontecendo, para você conhecer, experienciar um pouquinho do que a gente vive aqui cotidianamente. E aí, sim, né, fazer sua doação. Às vezes é uma doação em forma... a pessoa quer se doar, né, quer ser um voluntário. Ou às vezes é algo que de repente você quer se desfazer. Mas eu convido você a vir. Vem conhecer, vem se apaixonar pelas nossas crianças aí, que isso aí é certo. Maravilha, Eliane. Muito obrigada, é sempre um prazer conversar com você. Obrigada a você que ficou com a gente volta na próxima semana com um novo programa, lembrando que essa é uma realização do Centro Educacional Terra Santa, mas que só acontece graças à benevolência da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable, que nos cede esse espaço para a gente chegar aí na sua casa. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau. Quaresma. Todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, têm qualquer contato com a Igreja Católica, já ouviu falar dessa Quaresma. Quaresma são 40 dias. 40 dias de penitência, sim, mas sobretudo de preparação para a grande festa da Páscoa. Claro que inúmeras pessoas já perderam o sentido da Quaresma. O sentido principal é que você aproveita um período do ano exatamente para se concentrar na comunidade de fé e na razão do nosso existir. Por que nós existimos? Nós passamos por essa vida com muitas provações, alegrias e tristezas, mas sempre numa perspectiva que é da ressurreição. Ora,
depois do carnaval, significa muita alegria, carnaval, tudo bem? Nada melhor do que uma quaresma para a gente repor a sua vida em ordem. Isso significa para você saber recolocar-se no caminho da ressurreição.